95, foi há quase 20 anos. O artista e crítico inglês, David Batchelor, esse texto intitulado Cultura Impopular, ele começou a comentar um dos fenômenos mais conhecidos da arte contemporânea hoje, o Turner Prize, dizendo na época que estava chegando, né, o mês do Turner Prize, que é aquele momento do ano quando o público é lembrado da existência da arte contemporânea. Eu acho que ficou muito claro que 20 anos se passaram, porque o público agora está permanentemente lembrado da existência da arte contemporânea e em algumas situações, vejo vídeo Arte Rio, aquele drama de cadê o público, mesmo aqui, desapareceu. Ele segue no texto discutindo essa ideia de público, né, que tinha esse encontro efêmero com a arte, o público sendo aquela palavra que as pessoas invocam, né, para falar em nome do público quando não querem dizer algo em nome próprio. Né, instituições, agentes políticos, enfim, de diversas ordens. E vai discutindo essa noção, se perguntando por que o Turner Prize, ao longo de suas edições, questionou praticamente todas as convenções da arte, mas não questionou essa convenção de que é melhor ter muito público, e conclui dizendo que assim é a relação entre o público e a arte contemporânea. É um encontro às escuras com um fantasma. E eu trago isso, eu lembro esse texto aqui um pouco como uma provocação inicial para essa mesa, cujo tema é a arte contemporânea é para todos, quer dizer, o mito que vamos discutir hoje é a arte contemporânea para todos. E temos 3 convidados aqui que, por acaso, os 3 têm uma coisa em comum, né? Escrevem no segundo caderno do Globo, que com todas as críticas ou não críticas que possamos ter ao Globo, é um espaço que se cultiva ou que se tenta cultivar ainda para um debate com dificuldades ou não, para um certo debate público. Então eu vou apresentar os convidados na ordem em que eles vão falar. Só lembrando o formato, né? Cada um vai ter 10 minutos para fazer as suas considerações iniciais. Após o que, vamos ter mais ou menos uns 40 minutos de discussão na mesa e depois vamos abrir para perguntas do público. Então, Marcos Faustini, que é videoartista, documentarista, escritor e diretor teatral, fundou o projeto Periferia, a Escola Livre de Teatro da Zona Oeste, a Escola Livre de Cinema do Nova Iguaçu, a Escola Livre da Palavra na Lapa. E foi secretário de Cultura de Nova Iguaçu e autor do Guia Afetivo da Periferia. O Marcos coordena atualmente a Agência de Redes para a Juventude e o Festival Home Theater, além de escrever semanalmente, como eu falei para o Globo. O Francisco Bosco é poeta, letrista, filósofo e escritor. É doutor em teoria literária pela FRJ, colunista do Globo e autor de inúmeros livros. Recentemente lançou Alta Ajuda, com ensaios reunidos dos textos publicados ao longo dos últimos 7 anos. E Luísa Duarte, que é crítica de arte e curadora independente, mestre em filosofia pela PUC Rio, crítica do Globo, membro do Conselho Consultivo... São Paulo, desculpa. Crítica de arte do Globo e membro do Conselho Consultivo do Museu de Arte Moderna de São Paulo. Enfim, só dados relevantes para a nossa discussão, né? Ela foi coordenadora do ciclo da Bienal de São Paulo e Meio Artístico Brasileiro, na 38ª Bienal de São Paulo, e curadora da primeira edição do Projeto Travessias. Bom, então passo a palavra para o... Sérgio, eu queria aproveitar... Pode indicar quem é quem? Desculpa. Eu sou Luísa, ele é o Francisco, o outro é o Faustini. Eu queria aproveitar e falar uma coisa, pegando esse mote que se falou do Encontros Escuros com Fantasma, que eu acho que é uma frase muito instigante, e me lembrou, a gente estava conversando, nessa mesma época, mais ou menos uns 10 anos atrás, teve uma conferência muito importante chamada, na Inglaterra, chamada O Problema da Arte Pública é o Público. Né? E acho que só para colocar mais um caldozinho nessa provocação, antes de passar, eu vou começar? Bom, não esperava começar assim. Bom, boa noite a todo mundo. Agradecer o convite, parabenizar pelo projeto, pelo seminário e por estar aqui. Não tenho muito costume de discutir arte contemporânea, apesar de ser um público
que vai atrás, que fareja e tenta entender. Sempre quis entender a arte contemporânea. Sempre gostei, eu quero entender esse negócio aí. Sempre me interessei, achei um campo instigante. Eu vou tentar, é um prazer aqui estar com a mesa, e amigos, mestres, pessoas que admiro, e vou brincar um pouco com a provocação do seminário, apontando alguns pensamentos aqui para a discussão. A primeira é dizer que a arte contemporânea é para todos, depois dizer que não é para todos, aonde isso se apresenta. A arte contemporânea é para todos porque ela, de alguma maneira, deu a possibilidade para o artista disputar um campo de discurso teórico. Junto com a produção dos artistas, a arte contemporânea trouxe uma possibilidade do discurso do artista, do discurso sobre a obra, tá na mão do artista e não só dos teóricos. Claro que tem projetos teóricos, discussões, mas o que o artista fala da sua obra é tão importante quanto a própria obra. Você vê também a possibilidade dos manifestos, quando surge o manifesto, como uma maneira do artista também poder falar da sua obra e não só quem está teorizando. Historicamente, alguns estudos, inclusive, apontam isso, né, que o discurso do artista é sempre sabatinado ou colocado como um discurso ingênuo, que ele não teria compreensão teórica sobre o seu trabalho. Então, acho que a arte contemporânea, ela aponta uma ideia da arte ser para todos, quando ela empodera o artista a produzir discursos sobre a sua obra de explicações teóricas e não mais discursos apenas emocionais ou sobre o seu fazimento, né? A arte contemporânea traz a possibilidade do artista inventar categorias. Do que nós estamos falando? Muitos artistas inventam categorias para poder falar da sua obra. Então ela é para todos na medida que ela tira só do teórico a explicação para a arte e dá a possibilidade do artista muito junto. Se foi arte contemporânea ou não, eu não sei exatamente dizer, mas junto com isso que a gente chama de arte contemporânea vem essa possibilidade do artista se tornar o discurso dele, ele elaborar sobre a sua obra e sobre a arte. Sistemas, como isso se apresenta, alguns artistas inclusive transformam em obra sistemas de pensamento, né? Como criou a sua obra, pequenos manifestos, inventário da obra, nasce também maneiras de organizar o pensamento. Isso fica tão importante para o artista. Nesse sentido, a arte contemporânea é para todos, porque põe o artista também como um cara que disputa o discurso junto com o teórico. Não só mais o teórico, o pesquisador, explica a obra de arte. O artista passa a ter um poder não só de fazedor, de artesão, e a ser um cara que disputa também. É tão importante a obra com isso. Nesse sentido, ela é para todos. Num outro sentido, ela não é para todos. Né? Para todos é a TV. Código muito aberto e que você pode ter várias entradas e saídas o tempo todo. Você pode escutar cozinhando, você pode... Estou falando da experiência física, inclusive, né? A arte contemporânea ela requer muita atenção, muito envolvimento, muita preparação. E aí eu não estou dizendo se isso é bom ou ruim, se a arte contemporânea é elitizada ou não, mas do ponto de vista da atenção para o público, ela requer uma preparação e uma disponibilidade. Não apenas compreender aquela linguagem, não basta só entender os princípios fundamentais do Renascimento quando você vai no museu para ver uma retrospectiva de obras renascentistas, que você domina um código geral histórico fora da arte. A arte contemporânea, você precisa se envolver como espectador, está disponível como espectador. Nesse sentido, ela não é para todos, a TV é para todos. E eu não estou dizendo que a TV aqui é boa, mas ela pega e dá a possibilidade de você não estar assistindo, de você não estar envolvido. Você está fazendo uma cozinha, a TV ainda é, de alguma maneira, uma novela de rádio, né? Que você está assistindo na cozinha. Ela é feita para isso, para você compreender e não deixar de fazer os seus afazeres domésticos, né? Então a TV é para todos. Ela vai na superfície. Não estou dizendo que ela é superficial.
Ela vai na experiência de superfície e permite entradas e saídas. Você pode ver que a própria novela, você pode passar 10 capítulos e voltar e continuar compreendendo a novela. Você compreende isso. O projeto de arte contemporânea é uma convocação ao espectador a estar engajado com essa obra. Nesse sentido, ela não é para todos. Na sua natureza. Isso não significa que ela não é democrática. E aí a terceira questão, nisso, o que está em jogo, então, para mim, quando a gente vem com essa bandeira programática, arte contemporânea para todos, esse cartaz, que poderia estar nas manifestações de junho, né, arte contemporânea para todos, poderia estar. Né? O que eu mais gostei foi Não é pelos 20 centavos, é por Atena, do Cavaleiro Zodíaco, porque eu sou fã. E mostra ali uma vontade enorme, eu acho que junho mostra uma vontade enorme de customizar a participação, por isso cada um tinha um cartaz. Eu quero tanto participar que eu não quero só palavra de ordem geral do repertório da política, eu quero a minha palavra de ordem ali colocada. Né? Junho é política, é para todos. Essa vontade de todo mundo estar politizando. Interessante, e aí entra um sistema que seria uma... Não estou propondo uma dialética, né, mas um outro ponto, uma linha de fuga desse pensamento que eu apresentei de para todos e não é. Interessante que se fosse um artista já envolvido no campo das representações e da disputa e dos processos legitimadores, esse menino que levantou Não é pelos 20 centavos, é por Atena, seria considerado artista contemporâneo. Como ele está fora dos processos de legitimação, no máximo o espontaneísta, né? Então me parece que o importante na arte contemporânea nesse momento é ampliar a quantidade de grupos sociais envolvidos com o sistema da arte contemporânea. E aqui eu não estou discutindo o fenômeno da produção do artista. Eu considero a arte contemporânea um sistema de pensamento, um sistema de produção, um sistema de legitimação que você pode entrar nele. Então me parece que é importante ampliar isso para a gente poder ter mais expressões diferenciadas. De alguma maneira, uma maneira de controle para não ampliar o campo da arte contemporânea é o fetiche pelo processo, que quem está envolvido no campo da arte contemporânea fala muito de dominar processos, o processo do artista, como foi. Isso de alguma maneira continua, e isso fecha o campo para quem não conhece e quer produzir. Num outro sentido, a arte contemporânea ainda é um campo, hoje, talvez dos mais abertos que está dialogando com transformações do tecido social da arte no Brasil. A presença de gente de periferia fazendo arte no audiovisual, que se ampliou de alguma maneira, rapidamente teve negociação com gente de arte contemporânea. Você vai em ONGs, você vai em projetos, você vê gente de arte contemporânea presente e você não vê gente de literatura, que é um lugar elitizado que se pretende continuar nisso. A interação, a disponibilidade de quem é do campo de arte contemporânea em estar em outros campos sociais também faz ela ser para todos. Né? Me parece, então, que é interessante porque a arte contemporânea, você também pode imitar a arte contemporânea e disputar, olha, isso aqui é contemporâneo. Ela é aberta um pouco para você poder reoperar ela. E é um pouco o que eu faço. Eu tento imitar artistas que eu gosto, para poder ganhar edital. Então eu vejo, como eu não sou artista, não tenho nenhuma habilidade artesã, sabe? Eu era um moleque que ficava sentado na esquina olhando quem dançava, e comecei a pensar demais. Então eu resolvi imitar artistas para poder entender esse sistema legitimador e criar alguns procedimentos. A imitação que eu fiz recente, que eu vi que, esse é o caminho que a gente tenta difundir, algumas, assim, o próprio Guia Afetivo da Periferia, eu imitei de processos de artistas contemporâneos, fazendo inventários das ruas que eu andei, inventário de todas as bulas de remédio que eu já li na vida, e isso, de alguma maneira, transformando um cantinho em ateliê e, a partir daí, podendo escrever, porque eu não escrevia. Então, de alguma maneira, esse sistema de criação da arte contemporânea me permitiu, imitando ele, a criar. Nesse sentido, ela é aberta, a arte contemporânea, porque ela fornece, para quem não elementos para você poder criar. Então, recentemente eu fiz o iPhone Me e o iPhone U, em que eu peguei mensagens de celular de 2 jovens da cidade e reoperei
reeditei isso numa videoinstalação. Então o artista como um operador, né? Não é alguém que cria e revela um mundo, mas que opera um mundo que está à sua volta. Esse encorajamento de falar dessa maneira, eu ganhei lendo e imitando arte contemporânea. Então o artista pode ser um operador. O que eu estou tentando demonstrar aqui na fala é que ela é para todos no sentido de que ela está aberta. 15 minutos, acabou? Você ia avisar? Então, eu vou passar então só um trechinho que a gente combinou da videoinstalação para um pouco ver isso. Como eu acho também que a periferia está produzindo subjetividades na vida o tempo todo, eu quis organizar isso como linguagem e, de alguma maneira, a gente deposita subjetividade todo dia para as empresas e eu quis pegar essa subjetividade e transformar em expressão, politizando isso. Bota um pouco mais à frente. Pode pular mais. São mensagens trocadas de 2 jovens que a gente reeditou. Pode soltar com som, por favor. São 20 minutos. A gente fez no Rio, agora vai fazer em São Paulo, com mensagens jovens de lá. Tem som? Só tirar o som, por favor, o som. Eu paguei para eles por tudo que eles tinham no celular. Paguei R$2.000 por cada conteúdo que eles tinham. E a partir disso reoperei tudo isso numa edição. A gente fez isso tudo imitando procedimentos de arte contemporânea. Nesse sentido, eu acho que ela é mais aberta de que outros campos da arte, que ela fornece material para pessoas que não são do campo da arte, imitar e conseguir entrar nesse campo de produção. Aqui elas vão falar de amor, as mensagens dele. Então, a gente só pegou o conteúdo produzido e reorganizou. Então, a resposta seria de que ela é para todos, dependendo do uso que se faz, e talvez o mais importante seja garantir formas de ampliar os grupos sociais, aí não falo só de classe, grupos da sociedade, dentro do campo da arte contemporânea, e não só o artista e o público, que são os mais visíveis disso hoje. Existe uma quantidade de atores envolvidos na arte contemporânea que podiam ter visibilidade também. Obrigado. Antes de passar a palavra para o Francisco, eu queria aproveitar de mencionar uma coisa que a gente mencionou nos outros dias, mas vejo que tem muitas pessoas aqui que não estavam aqui ontem, anteontem, que é que o foco da nossa discussão aqui são mitos, a ideia do mito e do mítico. Então, quando a gente coloca aí arte contemporânea para todos, a gente não está afirmando isso, a gente está questionando justamente se isso é uma proposição válida, se isso é um mito, se isso é uma lenda, como disse acho que foi o Voltaire que falou que... Não foi o Voltaire. Mas, enfim... Poderia ser o Voltaire. Ele falou que a contemporaneidade está virando mito sem sequer ter virado lenda. Então, assim, a gente está aqui discutindo justamente esse processo de mitificação e construção e desconstrução de mitos. E ontem teve essa confusão com uma pessoa do público que achava que começou ficou achando que a gente estava afirmando que o artista era um marginal herói, quando de forma alguma a gente está afirmando essas proposições. São proposições a serem questionadas e debatidas. Mas não faltou o ponto de interrogação, então? Desculpa, eu não entendi. A gente vai abrir para o debate no final, por favor. Vamos abrir para o debate no final, para manter uma
uma ordem aqui. Aí vou passar para o Francisco para ele fazer a colocação inicial dele e depois a gente vai para... Boa tarde, noite já a todos. Só pegando o gancho dele, eu gostei muito do título do colóquio, Mitos do Contemporâneo, porque eu entendo justamente essa palavra mito aí. Quem foi que fez essa pergunta, amor? Para eu poder olhar. Tá, eu não vou conseguir ver todo mundo. Mas, porque eu entendo mito, no título desse colóquio, no sentido em que o Roland Barthes usa no seu pensamento, né? Um mito é uma formulação que com o tempo vai se convertendo em fórmula, vai se cristalizando e finalmente se naturaliza e passa a circular na cultura reproduzindo alguma coisa que já não se sabe mais direito o que é, se corresponde mesmo à realidade, etc. Então, o que o colóquio propõe é justamente interrogar o mito, né? Interrogar o mito é abri-lo, é ver quais são os sentidos, as possibilidades, as inconsistências e, eventualmente, até as aporias que esses mitos encerram. O fato de o colóquio se chamar Mitos da Contemporaneidade, por isso mesmo, prescinde do ponto de interrogação ao final de cada proposta do dia. Essa seria a minha explicação para a ausência de interrogação. Eu queria, antes de tudo, dizer a minha alegria que está participando dessa mesa. Sou amigo de todos aqui e tenho grande admiração por todos que estão sentados aqui. Tenho relação pessoal forte com a maioria deles. O Rafael, que eu tenho menos contato, mas acompanho de longe. Luísa Duarte é simplesmente minha comadre, a madrinha do meu filho. E tenho uma grande admiração por todos que estão aqui. Então gostaria de início, ressaltar que eventuais dissensos que houver devem ser subordinados a uma grande admiração e a um alinhamento mais profundo. Eu acho isso muito importante, que sempre se coloque como uma cláusula prévia em discussões dessa ordem, porque é preciso reconhecer alinhamentos fundamentais e diferenças adjacentes. Não perder de vista a diferença entre uma coisa e outra. E acho que no campo da arte, em geral, o dissenso não deve ser não só transformado em discórdia, mas como também, se ele não tiver uma dimensão transitiva ou política, não vale muito a pena insistir nele. Eu, como bom bartesiano, acho que o conflito é muitas vezes o estado moral da diferença e que o conflito também é improdutivo de prazer. Então, eu queria declarar aqui a minha admiração para os meus colegas. E se houver dissenso, eu também não vou insistir demais neles. Mas fora de brincadeira, a fala do Faustini aqui me obriga a falar uma coisinha antes de começar, que é uma das coisas que eu não vou falar aqui na minha fala inicial, mas eu espero poder voltar a ela é que a discussão sobre arte e democracia incontornavelmente passa por uma exploração conceitual da noção de valor. E, para tornar uma longa história muito curta, eu queria observar aqui que os juízos de valor no campo da arte, e não só nele, eles se dão em contextos do que eu proponho chamar, seguindo o Idelber Avelar, que é um teórico brasileiro que mora nos Estados Unidos, seguindo o Idelber, eu gostaria de chamar de pactos valorativos. O que são pactos valorativos? Todo juízo valorativo no campo da arte se dá em determinados contextos, em determinados sistemas de valores, que por sua vez se formam em determinadas conjunturas sociais, culturais, etc. E tal. O valor, portanto, não é nem subjetivo, nem objetivo, nem imanente, nem arbitrário, ele é contingencial. Um valor existe no interior de um determinado sistema, que por sua vez é contingencial, ele muda com o tempo, muda com a cultura, muda com a sociedade, e às vezes no interior de uma mesma sociedade, você tem sistemas de valores, pactos valorativos diferentes. Estou dizendo tudo isso porque eu acho que existe mais ou menos aqui uma espécie de... todo mundo, a maioria dos que estão aqui compartilham de um determinado pacto valorativo, que tem a ver com situações de classe,
de origem, de região, etc. e tal. Faustino é um cara que vem da periferia e tem um extraordinário trabalho com jovens da periferia. Essa situação configura muitas vezes, em alguns campos, em alguns aspectos da nossa vida, pactos valorativos diferentes. Parte do que ele falou aqui, que eu espero ter tempo de retomar depois, tem a ver com isso. O que ele chamou de processo de legitimação, etc. e tal. Isso tem a ver com pactos valorativos. Um dos problemas, uma das arrogâncias típicas do sistema da arte e tal, é pensar que o valor não é contingencial e achar que o seu próprio pacto valorativo é extensivo e universalizável. Isso acaba sendo uma forma de impedir que outros valores que pertencem a outros pactos valorativos disputem o campo social como um todo. Então, só essa ressalva que a presença do Faustino aqui me obriga a fazer. Eu espero que a gente possa retomar ao longo dessa conversa assim, algumas relações que vai haver aqui entre a minha fala e a sua. Já perdi metade do meu tempo com isso. Vou perder mais um minuto contando uma anedota agora, que para mim é a melhor anedota sobre a relação entre arte e público. Eu não sei se vocês viram um documentário que é sobre a origem do rock inglês, aquela cena de Manchester. Ele em inglês se chama 24 Hour Party People. Esse documentário é sobre a figura de um empresário visionário que no final dos anos 70 em Manchester viu que tinha um som novo surgindo ali, aquelas bandas que depois tornariam famosíssimas, Joy Division e tal. Ele resolveu apostar tudo que ele tinha nesse som. E o Joy Division tocava numas espeluncas, caía e tal. E ele compra uma fábrica abandonada, um lugar para 3.000 pessoas, e resolve estrear o lugar com o show do Joy Division, então completamente desconhecido. E aí corta a cena, corta para o palco o Joy Division tocando um som que já é melancólico, e eles, especialmente melancólicos, porque na plateia não tinha ninguém, sei lá, tinha 30 pessoas, no lugar que cabiam 3.000. Aí a câmera corta para o bar onde está o empresário, pulando, dançando, vibrando, com um sorriso estampado na cara. Então. Aí quando acaba o show, desce a banda do palco e vai na direção dele, a banda hiper melancólica, e ele animadaço fala com eles: que show, esse show foi um show antológico, um show histórico. E a banda: mas como assim histórico? Não tinha ninguém aqui e tal. Aí ele fala: e daí? Na Santa Ceia tinha 13. Eu vou indicar aqui o que seria a minha abordagem central hoje e espero que a gente possa desdobrar algumas lacunas nesse centro e nas adjacências também. Eu queria observar o seguinte, que existe hoje na cultura, e cultura num sentido mais amplo, uma mentalidade, um certo ideário, uma certa ideia de democracia. Essa ideia de democracia é uma ideia que questiona centralmente a relação moderna entre o autor e o público. Muitas das experiências que formam a nossa vida contemporânea estão sendo forjadas por essa mentalidade. Toda a arquitetura principal daquilo que se chama de Web 2.0 é feita a partir dessa ideia. Por exemplo, as ferramentas Wiki, de colaboração deshierarquizada, digamos assim. Todas as ferramentas digitais de file sharing ou de compartilhamentos em geral, mas também as ferramentas que proporcionam a feitura de mashups. Você pode, qualquer pessoa hoje pode pegar um vídeo no YouTube, isolar a imagem, misturar com o som de um outro vídeo, com a imagem de um terceiro e fazer alguma coisa que o Nicolas Bourriot, teórico francês, propôs chamar de formas de pós-produção. Ou seja, formas de criação em que, ao invés de os artistas, de os criadores estarem lidando com matérias-primas, muito entre aspas essa expressão, eles estão recombinando formas prévias já existentes. Há nisso um ideário de fundo, que é o ideário segundo o qual está se democratizando os processos artísticos por meio dessa
obliteração da diferença entre um suposto autor centralizador, ativo, e um suposto público consumidor passivo. Isso atravessa a cultura de cabo a rabo. Por exemplo, eu estava saindo de casa agora, vendo uma reprise de futebol na televisão, aí passou uma propaganda do Jota Quest, em que o cantor do Jota Quest convocava o público a mandar para ele uma célula musical, um ritmo, um batuque, um assovio, a partir do qual o Jota Quest comporia uma canção. Você está vendo futebol na TV, entra um telespectador de Manaus e faz uma pergunta para o Júnior, né? Essa espécie de apelo à interatividade é generalizada na nossa cultura. Isso atravessa a web, o mundo digital, a televisão e também a arte. Portanto, isso se manifesta na arte como um sintoma de um ideário que atravessa a cultura como um todo. Isso se manifesta na arte, por exemplo, para usar os lugares onde me parece mais nítido, num trabalho teórico como o do Bourriot, por exemplo, nos livros Estética Relacional e Pós-Produção, na própria prática da estética relacional, em todas as intervenções interativas no campo da arte, no campo da literatura, naquilo que um poeta americano chamado Kenneth Goldsmith chama de uncreative writing, que é também uma forma de pós-produção, ou seja, é escrita por meio de formas previamente existentes, né? Combinação, recontextualização. Pois bem, apresentei aqui uma espécie de campo geral, né? O que está em jogo aí, me parece ser, principalmente, essa ideia de democracia, segundo a qual, em primeiro lugar, toda a autoria compreendida em termos modernos ou tradicionais é suspeita de autoritarismo, né? Então, existiria aí uma suposição de que essas novas formas, essas novas possibilidades contemporâneas sejam mais democráticas do que as formas modernas, por exemplo. Eu acho isso um tremendo equívoco, porque, diferentemente do que o radical comum convida a supor, autoria e autoritarismo são noções extremamente descontínuas, né? Toda obra de arte é constitutivamente dialógica. Mesmo uma obra que seja, como a maioria das obras historicamente se conhece, mesmo obras que são estruturalmente fechadas, uma sonata de Beethoven, um livro de Guimarães Rosa, um quadro de Miró, etc. e tal, elas são constitutivas e necessariamente abertas do ponto de vista do sentido, o que garante a dimensão ativa do outro na experiência da obra de arte. Espero poder falar mais sobre isso depois. Então, a primeira crítica que eu faria a esse ideário é no que ela tem de reativo, que é a reação à autoria, tal como foi entendida na modernidade e não só na modernidade. A outra crítica e principal que eu faria é o seguinte: estou um pouco ansioso, porque eu achando que você vai me cortar a qualquer momento. Me dá mais 5 minutinhos, sabe? Para não atropelar completamente o meu argumento. Tudo isso que eu falei aponta para o que a gente poderia chamar de uma espécie de ética do outro na vida contemporânea, né? Esse apelo generalizado à interatividade configuraria uma ética do outro. O paradoxo dessa ética do outro é que ela é destituída da experiência da alteridade. É de um outro sem alteridade que a gente está tratando. Vou tentar mostrar por quê. Essa ética do outro, tal como eu esbocei aqui, ela postula um outro cujo fundamento maior é a igualdade. O que está em jogo nela é que todos sejam iguais, que não haja diferença entre autor e público, espectador, participante, etc. e tal. Ela postula um outro que é fundamentalmente igual. E é nessa igualdade que ela postula, por sua vez, a sua suposta superioridade democrática. Ora, a experiência de alteridade, no meu entender, ela não se situa na relação do sujeito com o outro. Ela se situa
na relação de uma subjetividade consigo mesma. Toda vez que há uma descontinuidade da subjetividade em relação a ela mesma, há a experiência de alteridade. Toda vez que o repertório amplia, toda vez que uma subjetividade entra em contato com uma dimensão recalcada, ignorada, ou potencial dela própria, existe a experiência de alteridade. Né? Ora, aqui eu vou entrar numa dimensão francamente e explicitamente valorativa. O valor que eu proponho, o valor que eu gostaria de que prevalecesse no mundo, não apenas no campo da arte, é um valor segundo o qual o papel decisivo, fundamental da arte, é oferecer às subjetividades precisamente a possibilidade de terem experiência de alteridade. Para que isso aconteça, o que é importante é que a arte seja mobilizada no sentido de produzir novas compreensões da sociedade, novas compreensões da subjetividade, produzir, finalmente, diferença. Enquanto que toda essa ética do outro, que eu esbocei aqui, está comprometida não com essa produção de diferença, mas com a produção de uma igualdade num registro sociológico. Né? Para essa ética do outro, o fundamental é que as pessoas sejam iguais do ponto de vista sociológico. Para a ética da alteridade que eu proponho, o fundamental é que as pessoas sejam desiguais relativamente a si mesmas num registro filosófico, subjetivo e existencial. Essa seria a minha proposta inicial, quer dizer, uma arte, para pegar o título dessa mesa, ao invés de uma arte para todos, eu gostaria de propor uma arte para ninguém, no sentido de ninguém como sendo todos de uma perspectiva não sociológica. Vou deixar essa frase sem explicação por enquanto. Obrigada pelo convite, Sérgio. Rafael, a minha voz entrega a situação em que eu me encontro de ter aceito o convite com muito prazer para estar nessa mesa hoje. Compartilho com o Francisco da imensa alegria, da admiração que tenho pelo trabalho do Faustini, da imensa admiração pelo pensamento do Francisco e, em termos afetivos, ele já disse, né, do que se trata aqui, os meus colegas, amigos, Francisco e Rafael. Eu cheguei de viagem hoje, eu peço desculpas pelo, se o pensamento fraquejar um pouco. Cheguei de uma viagem que pode servir para a nossa conversa aqui hoje, que trata de um dos muitos públicos possíveis, se é que, enfim, a gente pode falar assim, para a arte contemporânea. Eu estava em Miami por ocasião de uma feira chamada Brasil Art Fair, na qual eu fiz uma exposição curada dentro dessa feira, que acontecia por conta de uma grande feira chamada Art Basel, em Miami. Existe na cidade de Basel, na Suíça, em Hong Kong e em Miami também. E eu cheguei hoje ao meio-dia e aqui estou. Eu acho que a minha presença aqui nessa mesa faz com que eu tente direcionar um pouco mais para a questão da arte contemporânea, que é o meio, o universo no qual eu transito, no qual eu trabalho há um pouco mais de 10 anos, no qual eu vivo, acho que a vida inteira, por conta da presença aqui do Paulo Sérgio, meu pai, que eu já nasci convivendo e por osmose, acho que faço parte e vejo e escuto, olho e converso nesse meio, nesse universo desde sempre. Vão, assim, ao longo dessa fala rápida, introdutória, surgir alguns nomes que fazem parte, engraçado, mais de uma geração próxima do meu pai do que a minha, para me informar sobre essa questão do público. Vou começar tentando responder, acho que a introdução do Sérgio e do Rafael para essas mesas, para essa mesa como um certo guia para a gente pensar questões que eles mesmos propuseram. Eles começam perguntando, que dizem ainda que a arte contemporânea produz o seu próprio público. Em que sentido e até que ponto ela produziria esse próprio público?
Aí eu acho que a gente pode pensar, ao longo do debate, da conversa, alguns pontos para responder, ou tentar colocar, não responder, mas, né, debater essas questões. Da minha experiência, seriam a curadoria que eu fiz em parceria com o Frederico Coelho, que está aqui na plateia hoje, a Daniela Labra, do projeto Travessia Exum, no Complexo da Maré, em parceria com o Observatório de Favelas, onde seria um estudo de caso de como se levar arte contemporânea, onde a gente, mais um mito ou não sobre a arte contemporânea, de que trata-se de um universo restrito, hermético, para poucos, onde a TV, ou mesmo o cinema, ou mesmo outras formas e linguagens de arte, teria uma capacidade, né, de chegar a um público, sendo que público, eu concordo, é uma palavra um tanto vaga ou amorfa e que a gente usa também de uma maneira, né, pouco pensada. E o que seria o Travessias e como que eu lidei, eu vou falar em meu nome, não em nome do Fred, da Daniela, mas como a gente pensou que era chegar nesse lugar, naquele contexto, porque, como disse o Francisco, esses pactos entre, né, arte e público, eu não sei se foi exatamente isso que ele quis dizer, mas tem uma questão contingencial do contexto no qual você está trabalhando. Não existe essa universalidade, ou pelo menos a arte contemporânea vai dar uma ênfase muito grande a isso, né? O Pedro Duarte está aqui na plateia, que hoje eu estou cheia de pessoas muito próximas, e não tem como pensar na relação entre arte e público. Se você pensar antes da arte contemporânea, não existia uma questão do belo, e se você for pensar essa relação através de um filósofo como Kant, você vai ter que pensar numa certa questão de, sim, existiria uma universalidade, uma possibilidade de se pensar uma relação onde todos, né, teriam uma certa possibilidade de haver um certo pacto ali entre o público, ou quem, né, está vendo, e a obra de arte. A arte contemporânea, que a gente pode pensar que se inaugura com Marcel Duchamp, ou algo assim no início do século XX, vai, né, desfazer e colocar as regras do jogo de uma maneira completamente diferente, fazendo com que realmente esse sistema da arte, esses vários agentes, as instituições que legitimam, os críticos, o museu, as instituições, mais tarde, muito mais tarde, a figura do curador, que hoje, né, possui um poder muito grande, e as diversas, né, não só instituições, museus, galerias, feiras, vão fazer com que esses contextos, essas contingências se multipliquem, e os estudos de caso e de exemplos vão se multiplicar. E a gente pode, eu posso, como sou a única curadora e crítica dessa mesa, dar alguns exemplos da minha experiência, porque tenho experiências de relação com exposições e logo com o tratamento com um certo público em todos esses registros, seja em galerias de arte, instituições públicas, em feiras de arte, em museus e desde exposições outras para marcas como a Red Bull. Ou seja, é um campo vasto. Outra pergunta que eles fazem: a arte que afirma atuar diretamente sobre uma situação social é legítima? É uma pergunta colocada pela mesa para nós e para vocês. Eu penso que sim, desde que ela traga consigo uma carga poética e não se torne mera narrativa, mero discurso, que poderia se dar em outra linguagem que não a da arte. Um trabalho de sociologia, um trabalho de teoria política, por exemplo, né, na forma de documentário, de um estudo. E uma das críticas que esse tipo de arte, um tipo de proposta artística sofre muito é isso, é de que, né, existiria um registro poético, um registro formal, anêmico, né, quase a um grau zero, e que onde a arte estaria, né, a arte, se a gente for pensar que a arte seria um lugar onde, né, uma dimensão inteligível, uma dimensão sensível entram em comunhão, e você tem ali uma experiência diversa, singular e diversa de todas as outras, e caso não estejam irmanadas essas duas dimensões, a gente estaria falando de uma outra coisa que não seria a arte.
Então, esses trabalhos de cunho sociológico ou de que teriam essa intenção, né, de atuar numa situação social, uma situação real no sentido de realidade. Eu estou numa mesa aqui com de lacanianos, então eu tenho que tomar cuidado com as palavras. Então, sendo bem pedestre no uso da palavra real. Uma outra questão, para que a gente desdobre depois no debate, quem é o público da arte contemporânea, né? Existe logo na sequência, existe alguém que não seja público de arte contemporânea? Outra pergunta, a arte tem os seus inimigos? Tentar juntar um pouco essas respostas. Quem é o público da arte contemporânea? Acho que todos em potência que habitem, né, um espaço, né, de cultura. Não sei, a gente pode se perguntar como que uma tribo indígena lidaria com o fenômeno da arte contemporânea. Ou, né, comunidades, enfim, né, muito alheias a uma dimensão, né, onde a arte contemporânea se dá. Seria uma pergunta, né, a gente poderia questionar isso. A questão que se coloca nessa mesa, você já colocou na fala do Faustini e do Francisco, quem é o público da arte contemporânea? E eu acho que o mito, né, esse mito que o Francisco já respondeu à pergunta de um colega na plateia, de que por que não em ponto de interrogação, concordo plenamente com a resposta dele e com vários pontos da fala dele. Acho que a gente está longe do dissenso aqui por enquanto. O Cildo Meirelles, numa entrevista que eu li há muitos anos atrás, ele questionava justamente esse mito de que a arte contemporânea é para todos, no sentido de que ele se perguntava por que a arte... Aí talvez volte aquela questão do início dessa universalidade, antes da arte, contra uma arte pré-moderna, talvez ter essa relação do belo, de você não questionar, de uma relação mais direta, onde entraria um sentimento ali, algo de uma relação mais direta. A arte contemporânea realmente faz com que, outra coisa que o Francisco já falou, ou estava na fala do Faustini também, dessa necessidade de que esse encontro exige do público, muito entre aspas essa palavra, de quem está nessa relação, de que se esforce, de que se prepare para esse encontro minimamente. E a resposta do Cildo é: por que diabos para a arte as pessoas teriam que ter uma relação, um conhecimento, e aquilo ali fazer um sentido sem que elas necessariamente antes tivessem um conhecimento ou uma relação, uma experiência, uma vivência, qualquer que seja, para que aquela experiência de fato acontecesse? Ele, como que ele respondesse? Ora, é necessário para você ter uma relação com outra manifestação, seja um estudo de sociologia, seja de física, seja de história, você sempre pressupõe que aquela pessoa tenha estudado minimamente algo daquele campo, para que tenha uma relação com aquilo. A arte não. É como se você pudesse nunca ter vivido, experienciado desde criança, desde a juventude, e entrasse e tivesse que ter uma relação com aquilo, e não. Concordo quando ele pressupõe que a arte demanda que você tenha que você estude ou que você tenha algum conhecimento da história, do contexto. E óbvio que quanto mais conhecimento, quanto mais experiência, quanto mais estudo, você camadas e camadas e camadas possíveis de relação com aquilo, né? Bom, vamos apressar aqui. A arte contemporânea tem os seus inimigos? É uma outra pergunta proposta pelo Sérgio e pelo Rafael. E eu acho, não é a arte contemporânea, a arte tem seus inimigos. O que me veio, a primeira resposta que me veio à mente quando eu li essa pergunta, ecoa um pouco uma passagem do Faustini, que eu acho que eu vou fazer um pouco diferente o que eu pensei quando ele dá a resposta
de que a televisão seria, né, uma possibilidade de você estar fazendo diversas coisas na sua casa e estar, né, ou escutando como uma espécie de rádio. A novela, você perdeu o capítulo, daqui a uma semana você entende o enredo, e que a arte demanda do outro, entre aspas, um estado de atenção, uma experiência, né, de habitar aquele tempo, nem se não estar nem no passado, nem no futuro, que é muito difícil hoje em dia, habitar o presente, estar presente, não estar num estado de ansiedade do que está por vir. Como repete sempre Paulo Sérgio, não se trata de quantas pessoas passam na catraca de uma instituição, 1000, 1 milhão, mas sim quanto tempo aquelas pessoas que entram naquele lugar passam diante de uma obra de arte, né? Todo mundo que já viajou aqui sabe o que é né, aquela cena um tanto grotesca para mim de se entrar num Louvre ou mesmo numa Tate e as pessoas correndo como se estivessem num shopping center a ver vitrines, tentando matar uma sala atrás da outra e dizer, ufa, matamos o Louvre. Ufa, né? Onde a experiência talvez mais valha você visitar uma dessas instituições e ver 50% do que está ali, ter alguma experiência com algumas obras, de fato, do que ver tudo e não ver nada ao final. Então, eu acho que um dos maiores inimigos é uma certa preguiça mental mesmo, a preguiça de pôr o pensamento para trabalhar, que assola a vida contemporânea, né, aquilo que, por exemplo, Agamben chama de vida nua, né, de que a gente está, né, as coisas se passam pelo registro da informação, que não inibe mesmo os nossos canais de pensamento e de encontro com aquilo que nos exige um pouco mais, que é o caso da arte, da experiência da arte, que é uma experiência que nos detona, deflagra as nossas capacidades, na nossa subjetividade, de simbolizar, de interpretar, de, como disse o Francisco, de ativar essa alteridade que existe em nós mesmos e que são poucos os fenômenos que fazem com que isso, o pensamento, o encontro com textos, né, que podem ativar isso, com fenômenos artísticos, não só na arte contemporânea, mas outros, né? Quando é arte mesmo, no cinema quando é arte, no teatro quando é arte, na arte quando é arte, porque em todos esses campos existe, né, truque para todo lado. Então eu acho que o maior inimigo seria esse estado, né, de subjetividades zumbis, subjetividades botox que a gente vê sendo engendradas na vida contemporânea, seria o maior inimigo da arte, a meu ver. Bom, acabou meu tempo. Obrigada. Bom, eu vou começar, nessa segunda parte a gente vai tentar estimular um debate aqui entre os microfones. Estimular um debate entre as pessoas aqui na mesa, antes de abrir para perguntas do público. E eu vou fazer um pouco de provocação aqui, acho que é o nosso papel, né, como mediadores. E gostei, Francisco, você falou que é importante ter, o conflito é bom, né, e pode aproximar as pessoas. Acho que o dissenso é uma coisa que eu acho muito importante também. E eu estou achando tudo muito aconchegante. Estou achando que está todo mundo muito irmãozinho, todo mundo muito em família, e está muito cozy, e eu não estou muito feliz com isso. Não é para isso que eu faço mesa. Então, eu achei bem interessante, comparado com ontem e anteontem, a gente teve posições muito distintas e divergentes nas outras mesas, e talvez, o que é interessante para mim, é que as outras mesas tinham a participação eram mais mesas insider do meio artístico, artistas, curadores, e essa talvez seja uma das mesas menos insider do meio. A Luísa falou que dos 3 convidados aqui hoje, ela é mais ativa em termos de curadoria, mas, por exemplo, não tem nenhum artista na mesa hoje. E eu fiquei intrigado com a facilidade que vocês falaram. Uma coisa me atingiu assim, de uma forma muito marcante. Todos os 3 usaram a expressão sistema da arte. Todos os 3.
e de formas diferentes. E essa questão de essa facilidade de falar sobre o sistema da arte me intrigou. Eu queria realmente saber, porque você falou uma coisa sobre o sistema da arte se posicionando por fora, a Luísa se posicionando como dentro, o Francisco se posicionando dentro e fora ao mesmo tempo, que eu achei até bem interessante. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o que vocês concebem, porque se existe um sistema da arte, e ele é unificado, ele é uma coisa que vocês claramente têm uma noção do que vocês estão pensando com o sistema da arte, então esse sistema da arte, como todo sistema, envolve um dentro, um fora, um limite, uma circulação, uma margem. A gente falou sobre marginalidade aqui ontem. Então eu gostaria que vocês, cada um de vocês, por sua vez, falassem sobre essa questão de um sistema da arte e o que isso tem a ver com essa questão de ser para todos ou da posição do público em relação a esse sistema. Eu acho, Rafael, que a primeira observação é que essa palavra arte, ela nos serve hoje para designar práticas e ideias muito diferentes entre si ao longo da história, né? A experiência rupestre não tem nada a ver com a experiência egípcia, que por sua vez não tem nada a ver com a experiência grega, por sua vez não tem nada a ver com a experiência, ou pelo menos aí já tem alguma coisa a ver, mas enfim, certamente não são as mesmas coisas, né? Quando eu falei de, não sei se exatamente a expressão sistema da arte, mas a arte, sem dúvida, não é uma substância, não é uma coisa, né? É um processo, uma determinada lógica que vai se constituindo historicamente de modo diferente em cada lugar e de uma maneira muito instável também, né? E eu acho que o ponto relativamente ao título da mesa que é importante destacar tem a ver com a ressalva que eu fiz inicial assim, em relação à presença do Faustino, que a questão que a gente deve se colocar é o sistema da arte, né? O que essa noção pode ter de excludente? Estou tentando localizar aqui alguma coisa que a Luísa falou, não conseguia. Mas é um pouco isso, quer dizer, a arte contemporânea é para todos. Uma das lições importantes do Derrida, do desconstrucionismo em geral, é sempre tentar pensar que sujeito singular que está por trás dessa suposta primeira pessoa do plural, entendeu? No fundo, não existe, da perspectiva da cultura, não existe um todos. Esse todos é uma noção extremamente heterogênea, né? Assim como não existe arte contemporânea, assim como não existe nem arte. Mas não existe arte contemporânea no sentido de... Não é apenas arte contemporânea, não é um determinado conjunto de práticas que por sua vez emerge num determinado pacto valorativo, que por sua vez representa a visão de uma determinada classe, num determinado tempo, numa determinada sociedade, né? Então acho que uma coisa que se deve atentar nessa conversa é isso, é ficar sempre atento para o caráter artificial, embora não arbitrário, né? Contingencial é a palavra do ideal, me parece uma boa palavra, né? Que está o tempo todo em jogo nesses processos valorativos, né? Então, portanto, arte contemporânea deve ser para todos? Difícil essa pergunta. Aquilo que a Luísa falou, né? Como é que um índio, um Yanomami, reagiria àquilo que a gente está chamando aqui num certo pacto tácito do que é arte contemporânea? Como é que ele reagiria a ela? Deveríamos desejar que a arte que emerge no interior de um determinado pacto valorativo deva ser universalizável? Ou deveríamos, ao contrário, ou complementarmente, desejar que outros pactos valorativos possam disputar e compartilhar o sistema social cultural geral, né? Então acho que quando eu falei em sistema da arte, eu estava mais pensando nessa indagação. Bom, eu não me sinto o outro dessa mesa, não. Eu me sinto completamente dentro. Eu me sinto bem dentro, estou bem à vontade. Estou bem à vontade. Então, eu gostaria de propor que
que quando a gente pensasse na ideia de todos, que está colocado aqui, pensasse não na ideia de público, que eu acho que formula para um caminho complicado, que gera generalizações. Eu acho que a arte contemporânea é o espectador que ela se relaciona, né? Então eu proponho a dimensão da relação que o espectador tem. Era nisso que eu estava falando na questão da televisão. É uma convocação para o espectador mais fácil. Na TV acompanha, procura a tanto é que o campo preferido da publicidade é a TV, porque a publicidade procura o espectador, né? Vai atrás, ela fica mole para ele, então fica radiofônico, não precisa de tanta concentração. Acho que a arte contemporânea convida para uma concentração, e aqui eu não estou dizendo que isso é ruim, é antidemocrático, eu estou analisando os sinais que chegam, sobretudo como um espectador de arte contemporânea, que foi o que eu fiz ao longo desses anos todos, com um desejo de compreender o sistema da cidade, e aí não se trata só de política, tem subjetividade nisso, então eu prefiro que a gente pense a ideia do espectador, porque senão a gente vai cair em generalizações, né, muito grande de dizer que tem que ter gente, arte contemporânea não tem gente. Me interessa o que ela convoca da relação do espectador. Nesse sentido, é que eu tentei apontar na fala, dando mais precisão, eu vejo essa frase, então, como usar uma palavra clichê, devir, né? Como a própria provocação coloca, eu fui tentando localizar onde estava um devir de não ser para todos dentro da arte contemporânea, e de ser para todos. Acho que está colocado essas duas possibilidades, todo tipo de espectador e também de produzir fora, estando dentro, porque a questão é a seguinte, a gente está dentro hoje de tudo, né? Não tem mais fora, não tem mais ilha, não existe mais essa possibilidade. Então é como se produz fora estando dentro, o tempo inteiro, estando dentro do sistema. Eu penso sempre nisso, como eu posso produzir fora? O sistema está ruim, tem exploração, pegando uma questão mais política, mas como eu posso produzir fora? Nesse sentido, falar que é um sistema é uma maneira de criar uma afetividade com o modo de criação, com o modo de pensamento da criação. Eu acho que a arte contemporânea faz o sistema de pensamento do artista, e eu estou falando como espectador, né? Se tornar atraente para quem deseja a arte contemporânea. E a entender esse sistema também, um sistema de construção. Então, quando eu estava analisando ali essa coisa de ser para todos ou não, é nesse sentido dos sentidos que produz. Às vezes produz um sentido de não ser para todos, quando tem um fetiche do processo entre artistas, que fica em disputas internas apenas para se legitimar, se torna um ambiente muito fechado, não aberto aos outros espectadores ou fazedores que estão no entorno. Essa relação de espectador e artista, seu grande centro, e às vezes o crítico e o curador, né, esses indivíduos que aparecem da arte contemporânea, que eu acho que deveria ter mais visibilidade para outros atores que envolvem o sistema da arte contemporânea. Porque permite pessoas que estão se esfregando nesse sistema a imitar esse sistema para poder produzir outras coisas. Não me parece que seria mais democrático, não é isso que eu estou cobrando. Eu acho que traria mais diversidade, porque o discurso da arte contemporânea faz experiências do Paulo Nazaré, como experiência de outros artistas, se tornarem muito parecidas para quem está apreciando. Então, a presença de outros atores, eu acho que pode promover novas dicções da relação da arte contemporânea com os espectadores. Agora, Bosco, eu queria assim ressaltar, com todo o carinho, que que eu acho que eu acho que é importante, eu não estou dizendo que você falou isso, mas eu acho que é importante na dimensão da alteridade ela ser política, na ideia de você ter que olhar para o outro mesmo, ela não pode ser só, porque a questão da subjetividade é que se você produz a sua subjetividade, é claro que ter uma subjetividade diferente é educativa para o indivíduo, para o sujeito, né? Ela produz uma relação de distanciamento, aumenta a humanidade desse sujeito. Entretanto, mesmo com a humanidade aumentada, a gente pode ter uma tendência, se não considerar o outro, outra forma de vida,
a considerar que a humanidade é só aquele tipo de subjetividade que a gente vive. Mesmo ela produzindo humanidade em você, a história está cheia de experiência nesse sentido. Não estou dizendo que... Foi contra isso que eu falei o tempo todo, né? Sim, sim, né? Mas eu acho que é necessário manter na alteridade a ideia de que é preciso considerar o outro fisicamente. A alteridade traz esse uso político da palavra alteridade. Eu acho importante. Ela não é só uma experiência de evolução da formação de um sujeito que torna ele melhor. A alteridade obriga a gente a ter que conviver com o outro. Obriga no sentido de que nos dispõe diante do outro. Não estou discordando, estou reforçando a ideia de ter. Uma última coisa. É preciso, de alguma maneira, me casquetou muito no primeiro Bela, né, a presença de uma obra, e aí é uma pergunta para a mesa, no primeiro Bela, não sei se aqui tem Travessias, a presença de um artista que botou um ônibus cheio de tijolo. Tem imagem aqui. Tá aqui. Matheus, está aqui? E eu fiquei muito intrigado com aquela obra, pensando assim, claro, Matheus é um cara que eu já vi muita coisa dele, não é sobre você que eu estou falando, mas sobre aquilo que é o meu lugar de percepção na cidade. Assim, caramba, será que porque veio para a favela faz uma obra de que tem um ônibus e tijolos, até que ponto isso não contaminou o trabalho do artista que estava ali e estava produzindo algo que produzisse um sentido desse imaginário mais... a favela é uma coisa pesada, então aqui vamos botar as pessoas para se perceberem. Essa foi uma obra do primeiro Travessia que eu fiquei muito intrigado. De militância é esse lugar de, olha, tem subjetividade na favela, tem singularidades, não dá para ter projetos apenas genéricos de arte que apontem para discursos assim. Eu me dei mal, o cara está aqui. Então eu queria que a gente pensasse dessa presença, já que tem aqui pessoas que produziram, até que ponto ir para a favela também não vai com uma coisa pedagógica que atrapalha a presença do artista estar ali de maneira singular também? Deixa eu dizer, antes de passar, isso que eu ia dizer. Antes de passar para o público e dar direito de resposta ao Matheus, eu gostaria que a Luísa falasse sobre isso. Fala rapidamente. Eu só fazer observação, não em defesa, não, mas uma outra coisa também, um outro lado da moeda que existe, que é também, eu pessoalmente acho o Travessia 1 mais interessante que o 2, por exemplo. Me parece, por exemplo, no Travessia 2, há uma opção maior para artistas mais consagrados de mercado. Você vê claramente, Vic Muniz, parece não, claramente foi um partido da curadoria. Perfeito. Acho que eu não sei se as pessoas sabem, que também é um pouco abstrato. Não, a gente vai tentar explicar melhor. E o que me parece um pouco incômodo também, por um outro lado, que é o seguinte, que é uma apropriação do sistema da arte, tal qual ele é, né, com seus valores de mercado, com as suas situações, para um ganho, né, de circulação social desse sistema, que tem valor. Eu não estou dizendo que não tem, assim, você pegar o sistema como ele é e trabalhar com ele, enfim, fazer dele uma trincheira de uma geografia simbólica da cidade. Mas acho que mas isso também, por outro lado, não me parece menos produtivo em termos de, ou menos interessado, né, em produzir experiências de linguagem artística mais interna a problemas como os que você levantou, por exemplo. É só uma observação, tem outro lado da moeda também, de trazer uma arte talvez mais reconhecida por seu reconhecimento mesmo, né, por uma situação estranha a ela inicialmente. Vamos olhar. Vamos. E são imagens dessas experiências que o Sérgio citou, e caso a gente tivesse mais tempo, nas quais eu trabalhei com públicos muito diferentes. Por exemplo, a Bienal do Vazio. Esse trabalho aqui, né? Um ônibus... Bom, o Matheus está aqui, pode falar melhor. Eu acho, só que tinha uma palavra que o Faustini falou, de uma coisa, como se tivesse uma associação da favela com uma coisa pesada, né?
pode ser que o trabalho não fosse isso, né? É evidente. Mas ali naquele contexto, a pergunta que eu fiquei, caramba, será que estar numa favela influencia o artista a fazer algo? Eu achei uma mensagem associativa ao território que estava muito forte. Não, foi uma questão. Por que me veio essa questão? Que porque você falou da coisa da Bela, do Travessias, e aí eu quis, convocado aqui pelo dissenso, propor uma... porque a gente fala muito de como é o artista contemporâneo ir trabalhar na favela, mas também vai carregado de quê também? Eu fiquei pensando nisso. A nossa proposta, acho que a minha, do Fred, da Daniela, acho que não por acaso o Travessias 2 foi tão diferente do Travessias 1, eu acho, né, como proposta mesmo, curatorial, como a Luísa falou, era intencional. Claro, intencional. Super, não por acaso. E talvez pela experiência do Travessias 1 ter sido... Isso que o Faustini falou, porque houve essa percepção... Mas eu não compartilho da percepção do Faustini. Claro, lógico. Eu penso que o que a gente estava tentando ali, como... E todo mundo paga um pouco quando está começando e é o primeiro e não tem as experiências passadas para poder, né, entender, né, erros, acertos, ou como aquilo ali, né, acontece, como aquele meio reage, etc. O nosso pensamento foi chamar os artistas, mesmo que com um tempo breve, fazer com que eles visitassem aquele lugar. Não era simplesmente escolher nomes, obras e levar para aquele lugar nomes e obras com artistas mais consagrados, como foi o caso, me parece, do Travessias 2. Mas sim que tivesse realmente uma relação com aquele contexto, que se produzissem obras inéditas, feitas especialmente para aquele contexto, sem, tendo essa vontade de um possível diálogo com aquele lugar, mas de forma alguma barateando qualquer coisa por estar lidando, a princípio, com um público que não tinha uma experiência maior com arte contemporânea. E eu acho que esse tipo de tradução, de manifestação, como a do Matheus, mas outras também que evocam uma certa precariedade, enfim. Um colorido. Ou um colorido. Uma falta de colorido. Não, tinha uma outra que era colorida. Tinha que também estava em sintonia com o contexto do Elício de Braque, do Avaf, que caminhando pela maré, começou a ver o comércio dos detergentes, dos materiais de limpeza. O Avaf já tem, na sua proposta, um grupo, um coletivo, que trabalha com essas questões cromáticas, pop, de maneira muito forte, e aquilo era um índice que já tinha a ver com a poética dele, e como ele conseguia fazer um trabalho que ao mesmo tempo tivesse, né, um diálogo com uma história, né, própria, mas em relação com aquele contexto. Tinha esse colorido, tinha isso que evocava arquiteturas, estruturas, né, de construções na Maré, do André Komatsu, um artista de 35 anos, de São Paulo. E os materiais de construção encontrados também, né, Matheus? Comprados né, lá mesmo. Peraí, Matheus. Não existe nada do que estava lá. Eu não vejo de forma alguma. É óbvio que é um outro. É impossível. Eu venho da onde eu venho, quando eu venho, com toda a carga, né, de história, de memória e eu não consigo fazer essa relação, essa associação que você faz, eu jamais fiz. É realmente, para mim, uma obra que, pelo contrário, tenta construir um diálogo com aquela região, com aquele contexto, que de forma alguma cai em algo pejorativo, em algo que está um estranho dentro, né, de um outro lugar, tentando fazer uma leitura que caia em algo pejorativo, relacionando a favela necessariamente a algo precário, a algo pesado, a algo que, né... Não é exatamente pejorativo. Posso só fazer uma parte? Só para concluir rapidinho, só para outras coisas que o Faustini falou sobre... Agora eu não perdi. Vai lá, Francisco. Desculpa. Não, tudo bem. É que essas coisas são um fio da meada. Acho que você deve retomar. Eu vou retomar.
Faustino, quando você fala de uma necessidade de, no meio dessa experiência da alteridade que eu reivindiquei, não deixar de olhar para o outro, né? A questão que está em jogo para mim é que outro é esse que está sendo olhado? Que postulação de outro que existe? O que eu quero dizer com isso? No meu modo de ver, o outro que a arte deve postular é um outro que ainda não é. Ou seja, né, por exemplo, para usar uma certa caricatura, uma das diferenças entre o discurso publicitário, tem um representante aqui na mesa, e o Sérgio é um convertido. O Sérgio começou na publicidade. Eu respeito imensamente. Encarnação passada. Convertido e kardecista. Excelente redator de publicidade. Deixou um salário imenso. Então, o Sérgio poderá me corrigir aqui com a sua experiência se aventurar. Uma das diferenças entre o discurso publicitário e o discurso da arte é que a publicidade ela se relaciona com o outro. O outro para o qual a publicidade olha é um outro conhecido. É aquele que já é. A publicidade identifica no outro os seus desejos, a sua subjetividade, a sua situação de mundo e dá a ele o que ele já é. A consequência disso é impedir qualquer transformação e ampliação da experiência dele. Entendeu? O que eu estou dizendo que a arte, o papel da arte para mim é imaginar um outro que ainda não é. A arte deve oferecer ao outro a experiência de alteridade subjetiva para ele mesmo. Isso tem a ver, se eu entendi bem, com a própria crítica que você fez à obra do Mateus, tal como você me parece ter entendido. Eu entendi que você entendeu que o Mateus teria postulado um outro da favela como sendo um outro que ele já é. Como sendo um outro associado aos signos que, em geral, são associados à experiência da favela. A pobreza, o ônibus, a precariedade, etc. e tal. Eu não sei, eu nunca li essa obra do Mateus, mas independente do Mateus, entendeu? Aquilo que você me parece ter entendido seria precisamente uma postulação do outro que, no fundo, ignora o outro. No fundo, aprisiona o outro. É ruim para o outro. É nesse sentido que eu estou falando da experiência da alteridade. E, finalmente, gostaria de chamar a atenção a você também do fato de que todo esse processo de democratização tão forte na cultura, e você sabe disso muito bem, não tem encontrado correspondência no âmbito onde, na minha opinião, e na opinião acho que de todos nós, ele deveria realmente se efetivar, que é no âmbito político com as consequências sociais. Então, de um lado, tem todo um processo de democratização amplamente difundido e aceito por todos os setores da sociedade, tudo isso que eu falei aqui, essa ética do outro, não sei o quê. Agora, isso não chega no outro estágio, que é o estágio político, efetivamente. E as relações entre uma coisa e outra, não vou ter tempo de explorar aqui, mas também são interessantes. Até que ponto essa ética do outro no campo da arte, ao invés de propiciar, chega a impedir o atingimento dessas transformações efetivamente. É o tema, por exemplo, de um texto que eu sei que a Luísa conhece, da Clarice Diniz, falando sobre os coletivos. Deus, já que você está praticamente sentado na mesa entre nós, você quer falar alguma coisa? Não sei, talvez seria interessante explicar o que é esse trabalho para quem não conheceu, não boiar um pouco, assim. Essa experiência de travessias, primeiro, é muito sensível dentro do... Acho legal você ter trazido isso para a mesa, porque talvez tenha sido a exposição mais problemática que eu já participei. Enfim, vamos lá. Para começar, eu sempre trabalhei com coisa pesada, né? Não na favela ou na Zona Sul, isso daí não é isso daí não é uma exclusividade, não é porque eu fui para Maré que eu peguei leve. Então, partido desse trabalho era que eu já vinha trabalhando com carros anteriormente e eu queria trabalhar com ônibus. Toda vez que eu pensava no carro, eu pensava do ponto de vista psicológico de uma pessoa. Eu estava querendo pensar no ônibus do ponto de vista público. Então, isso tem a ver com o que a gente está sendo discutido aqui. Um ônibus é nada mais do que um distribuidor de força de trabalho pela cidade. Ninguém pega um ônibus para passear, ficar vendo paisagem, nada. Um ônibus distribui força de trabalho na cidade. E eu queria inverter essa relação. Em vez de distribuir a força de trabalho pela cidade, distribuir a cidade dentro do ônibus. E como eu fiz foi, pegando seria o material mais
do qual é o construtor da cidade, distribuindo dentro do ônibus do lugar da força de trabalho, no lugar das pessoas. Sim, tem uma perversidade aí de equivaler as pessoas à sua força de trabalho, mas é a perversidade da nossa sociedade, não é minha. Nós todos somos vendedores da nossa força de trabalho, ponto. O que me irrita, assim, que me dá um pouco de preguiça, é você querer achar que o outro tem que ser... você já tem uma expectativa de ter que lidar com essas questões. Então, quando você parece que existe uma... a gente tem que atender a uma expectativa do que seja trabalhar numa favela, aí não se pode tocar em problemas sérios. Um exemplo disso foi que era o único trabalho que único não, tinha um trabalho do Marcelo também que era fora do espaço. Era um dos poucos trabalhos que se colocavam no espaço público. Um belo dia, um craqueiro invadiu o ônibus e eles começaram a usar o ônibus como abrigo. Tanto da polícia, quanto para usar crack, tanto quanto para se proteger da polícia. Vieram me perguntar o que eu fazia. Eu falei, gente, deixa. E ficaram putos comigo, porque eu não expulsei o outro de lá. Eu deixei... Falei, não, cara, tentar arrumar sempre a bagunça que eles fazem, mas eu não vou deixar ninguém de entrar aqui. Eu fui muito criticado pela minha postura, fui chamado de frouxo, fui chamado porque eu não estava sabendo qual era a minha proposta, eu simplesmente deixei acontecer. O problema é esse, que as pessoas querem lidar com o outro, mas elas idealizam esse outro. Quer-se fazer um projeto de inclusão, mas existe uma idealização do que vai ser incluído. Assim. Leva as últimas consequências. E eu, no final das contas, eu fiquei até muito feliz de ter tocado isso, porque ninguém esperava que isso fosse acontecer. De todos os problemas que o trabalho poderia causar, esse foi realmente uma surpresa. Assim. E a minha surpresa maior foi ser criticado por ter deixado isso acontecer. Por não ter deixado a coisa acontecer, mas por ter acordado com isso. Falar, não, tudo bem, deixa. Eu não vou botar um cadeado no ônibus, eu não vou, enfim. Bom, acho que é isso que eu tenho que dizer. Eu estou satisfeito e insatisfeito com o rumo que tomou, porque eu queria dissenso, mas está vindo um pouco de discórdia é bom, conflito é bom. Eu queria levar isso para um caminho que eu acho que está surgindo uma coisa interessante aqui para mim. A pergunta que eu fiz era sobre o sistema da arte, quem está dentro, quem está fora, se existe um sistema, existem limites desse sistema. Oi? Não, mas deixa eu só formulando uma ideia aqui. E essa questão de existir um sistema, quem está dentro, quem está fora, na primeira rodada parecia que estava todo mundo muito concordando que existe um sistema e que esse sistema a gente sabe o que ele é. De repente, nesse segundo momento onde surgiram alguns conflitos de opinião, começaram a surgir outros, alteridades. Foram citados aqui como alteridades radicais, na minha opinião não o são, mas foram citados aqui favelados e indígenas. Não vejo, achei que isso surgiu de uma forma espontânea de dentro da mesa. Eu achei isso bastante interessante, preocupante por um lado, mas revelador de que realmente existe um dentro e um fora. As pessoas sabem do que estão falando quando falam sistema da arte. Existe uma ideia pré-concebida sobre o que é isso. E eu acho que esses pequenos indícios que estão surgindo aqui, que o ônibus é ligado à favela, aí o Matheus está dizendo que não é ele que fez o sistema é esse. Então surgem uns ruídos dentro do discurso que para mim são ruídos muito interessantes. E aí eu queria voltar a uma coisa que o Valtércio falou aqui no primeiro dia, que me impactou muito. Eu adorei essa fala, que o Valtércio falou que a arte é algo que desconhecemos e que desconheceremos sempre. E aí, eu acho que isso tem um ponto muito forte de relação com o que você está falando, Francisco, sobre essa busca de uma alteridade dentro da própria subjetividade. Então, eu gostaria que agora devolver a pergunta para vocês
sobre, já avançando por essa questão do sistema e da arte, para essa questão mais profunda desses conceitos prévios que temos sobre alteridade e não alteridade, e alteridade radical. Porque quando eu achei isso muito interessante nas falas de vocês dois, Luísa e Faustino. Você falou uma coisa que eu achei muito importante, e a arte contemporânea é importante para você porque você sente que você pode se incluir nela. É um discurso muito importante ao longo dos últimos 20, 30 anos, que todo mundo pode ser, até certo ponto, colaborador, né, cooperador da produção artística. E aí é interessante, Luísa, que você falou, quando a gente foi para aquele contexto, aquele lugar, quando levou a arte para aquele contexto. Todos nós sabemos qual contexto você está falando. Então, quando você fala em levar a arte para aquele contexto, você está falando de uma coisa que está indo que é um sistema indo para outro sistema, uma interface. Você também está falando de uma interface. Então, eu gostaria que vocês falassem mais, os três, sobre o que são essas interfaces, ou se não há interface nenhuma, que eu acho que é um pouco que se a interface é uma terceira interface, como o Valtércio está um pouco sugerindo quando ele diz que desconheceremos para sempre. Supondo que tem interface. No final não tem interface. O Valtércio é porque aí eu tenho, né? Acho que eu gosto muito do Valtércio falando também. Fala muito bem. Aquilo que o Faustini falou, né? Tem artistas. Tem uma coisa da fala do Faustini que eu não sei se é um uso das palavras só, quando você liga a coisa do artista que produz um conhecimento sobre o próprio trabalho, que não é mais o teórico necessariamente, que a arte contemporânea faz isso, mas quando você usa sempre as palavras, quando você usou os mecanismos, né, para fazer, quando a gente viu aquela edição, né, que imitam, né, um procedimento de arte contemporânea, mas usando sempre a palavra artesania e né, como se fosse o artista, né, um intuitivo, quando na verdade a arte é coisa mental, e desde Leonardo da Vinci o artista é um pensador que pensa desde sempre, né? Do contrário, não é arte, né? É outra coisa. Mas é só para ter cuidado com essas, ao meu ver, com essas colocações. Pressupondo que existem interfaces, quando a gente pressupõe que existem interfaces, acho que até mesmo isso que a gente está chamando de público sempre, podem ter vários nomes, né? Quando você está numa feira de arte, o público se torna um cliente, não é público. Assim as galerias se referem, né? É o cliente que está ali, assim, a gente, né? É um cliente, não é um público. Ou, para uma obra do Hélio de Sica, ou de uma obra de estética relacional, o público vira alguém que vai participar e vai, né, tá ali fazendo parte da obra de maneira mais efetiva, né? Um espectador seria uma palavra talvez muito distante daquele que, né, somente, né, contempla, aí a gente estaria usando uma categoria de uma arte, né? A arte contemporânea não seria exatamente para ser contemplada, né? E chamaria um engajamento de uma outra ordem. Esse quanto ao dentro e o fora, eu compartilho completamente o que o Rafael não vai gostar desses compartilhar, dessas falta de dissonância. Mas quando o Faustini fala sobre dentro e fora, que estar dentro para, quem sabe, produzir algum fora, eu me recordei, quando você falou disso, de um texto que eu publiquei e provocou bastante repercussão dentro de um meio, como o Rafael falou, eu estou pressupondo um meio quando eu digo que estou levando arte, né, eu estou pressupondo que de um sistema do qual eu faço parte, que eu estou levando para um lugar que não faz parte. É complicado isso mesmo. E é um texto chamado Risco dos Coletivos, que foi publicado numa revista que não existe mais, eletrônica, chamada Trópico, que era uma revista muito boa, editada pela Elisete Alanhado e a Esther Hamburger e outros, com textos muito bons de pensadores, etc, etc. E era um texto que justamente tocava nesse ponto que a Clarissa Diniz desenvolve muito bem no texto citado pelo Francisco, na revista Tatuí, mas é um texto de 2003, de mais de 10 anos atrás,
no qual eu fazia, e fui duramente criticada, óbvio, muitas pessoas gostaram do texto, mas também fui muito duramente criticada por talvez denunciar ou falar ou colocar em questão um certo populismo presente nessas ações, nessas propostas de certos coletivos de arte no Brasil naquela época. E vendo na reação deles, sempre contra eles, aí também se dizendo, fazendo parte de um outro sistema, dentro do sistema da arte, eles habitariam um certo fora, pressupondo que existiriam fora, onde, colocando na mesma gaveta de pequenos críticos, curadores, como agentes necessariamente autoritários, quando, na verdade, eu não acredito que são autoritários, mas sim têm autoridade para falar sobre aquilo, porque estudaram e têm conhecimento. Então, quando você fala sobre aquilo, você tem autoridade para falar sobre aquilo e não necessariamente está sendo autoritário. E eu convivo muito com isso, com artistas jovens, que quando você fala alguma coisa, você já é chamado de autoritário, quando, na verdade, eu me sinto com autoridade para falar sobre aquilo. E nesse mesmo texto, e quando eu enxergava uma tonalidade de afetiva rancorosa, ou sempre com essa necessidade de atuar contra, porque, na verdade, por não fazer parte daquilo que eles estavam denunciando, mas quando na primeira oportunidade de fazer parte, eles estavam fazendo parte dentro, e como era essa possibilidade de habitar dentro desse sistema que a gente está pressupondo que exista, e criar certas brechas, certas possibilidades de ruptura e de crítica dentro de um sistema, de um circuito da arte, que a gente, né, mesmo quando esse circuito da arte, quem sabe, para melhorar, se ele se expande, ou quando, acho que quando Faustini, né, fala sobre a possibilidade de novos atores, né, estarem participando desse circuito, talvez quando a gente faça uma exposição na Maré, não esteja levando para a Maré, mas sim expandindo o que a gente, né, chama de um circuito da arte para latitudes que, de fato, não são incorporadas. Mas, se a gente quiser verticalizar a questão e falar, o Francisco tem razão. O problema toda essa suposta democratização da cultura, e não vamos confundir aqui cultura com arte, que é uma grande confusão, e o Voltaire sempre toca nisso também, nas falas dele, nessa grande confusão onde, né, cultura e arte. Tem uma frase boa para fazer essa diferença, de um pensador. A frase do Godard. É a frase do Godard, é arte. Cultura é a regra, a arte é a exceção. Então, a gente lida muito com cultura e pouco com arte. A arte talvez seja realmente aquilo que convoque, como o Francisco falou, né, as nossas capacidades de sonhar, de simbolizar, de interpretar, e produz e nos chama assim, a cada outro, e é um outro, sim, não somente a nós mesmos, um outro que não é esse outro que está embotado nisso que eu chamei de subjetividade botox ou subjetividade zumbis, que né, que o registro da publicidade traria. Não, então, vou convocar o Rancière, tá? Partida do porque minha questão é a recepção. Eu acho que o campo da arte contemporânea tira do autor o centro. Por mais que exista fetiche em descrever o processo, a recepção vira uma coisa importante para lidar, e é de onde eu falo, das questões de recepção. Depois dizem que o Rancière não tem humor, né? Ele vai dizer que arte contemporânea é quando o quadro não está na parede. Ele propõe essa brincadeira para formular um deslocamento da recepção. O que ele está falando aí? Que são problemas de recepção que a arte contemporânea tem, não só os problemas do artista. Talvez esse outro elemento, a recepção, é que eu estou convocando aqui na mesa, que seja considerado no sistema, e não só a produção do objeto pelo artista e a recepção apenas um espectador que vai ter que entender e decifrar o que esse sistema mágico da arte superior está produzindo para esse campo.
A recepção não é apenas o cara que não compreendeu ou não. Tem procedimentos, né? Passa a ser um problema, como apresenta, onde apresenta. Então, nesse sentido, é que eu não estou falando especificamente só da obra do Matheus, dizendo que ele é um cara que não sabe lidar com a favela. Não é nada disso, Matheus. Desculpa se pareceu isso. O que eu estou dizendo é que, assim, às vezes me parece que não se pode fazer um trabalho na favela sem considerar que tem um sistema cultural ali. A favela é uma invenção cultural, não é só um problema social. Se inventou um modo de narrar a favela, se inventou expressões estéticas da favela, se inventou dicções sociais sobre a favela. Então, ir para um território e não considerar que vai existir produções anteriores, isso para mim é uma questão a ser colocada. E você vai acabar só na superfície, pegando coisas e não criando ali uma relação de encontro. Para ter alteridade, para ela existir, tem que ter um encontro com a outra coisa. A alteridade não pode ser só a representação do que eu sinto. Tem que ter aí, de alguma maneira, o conflito é um bom caminho para o encontro nesse sentido. E é nesse apontamento que eu trouxe a questão que me pareceu pertinente. É como se o primeiro Travessias não considerasse a recepção para criar. E aí não considera que existia um sistema cultural na favela, que era apenas um território para exibir, que era apenas um suporte. O que foi considerado foi apenas o trabalho dos artistas. Mas é um modo... Acho Travessias 2 isso. Mas eu não estou defendendo o Travessias 2 não, tá? Eu só estou colocando nesse. Eu acho que o Travessias 2... E eu não estou falando que é ruim o Travessias como projeto. Eu estou dizendo que talvez pensar a recepção seja tão importante como pensar a criação. Você pensa a recepção pronta já. Esse é o problema. Não penso pronto, não. Eu penso em dizer assim, pensar a recepção, não só pensar, aí o que eu estou chamando a atenção, eu estou chamando a atenção, não é que eu penso, são rastros, tá? Para trazer a questão, não tem um posicionamento aqui acabado. Ir para lá e não considerar que existe um sistema cultural. O que é um sistema cultural? Já pensamentos anteriores, já expressões anteriores, e não só o espectador. Vocês se defrontaram com o campo da cultura brasileira. E me parece que se debruçou sobre aquele território apenas como um território de exibição, e não que tivesse coisas anteriores. Então, me parece, são linhas aqui que eu estou tentando, sobras, né? Que eu estou tentando pegar, que esse campo da recepção vai poder trazer, se ele for mais considerado, mais produzido, uma outra coisa que o Rancière propõe sobre a ideia de democracia, que democracia é o lugar onde qualquer um pode produzir a diferença, onde um que aparece do nada e reconfigura aquele ambiente. Nesse sentido é que eu acho que o outro tem que ser aceito fisicamente. Nós temos que ter um tipo de sistema em que a qualquer momento possa aparecer alguém e reorganizar tudo aquilo e mudar todo modo de uma comunidade, né, reoperar. Nesse sentido que eu acho que o público é mais importante que a ideia de comum, porque o público garante muito mais a ideia do que a ideia de comum, a possibilidade de ter um errante que chega ali e reconfigure tudo. Eu acho que a arte contemporânea, finalizando, ela é democrática no sentido de que ela está mais próxima de outros atores que a sociedade brasileira, o que está acontecendo na sociedade brasileira é a visibilidade e ganhando máquina expressiva de alguns atores políticos que não tinham essa visibilidade expressiva. Eu acho que a arte contemporânea negocia melhor que isso que outros sistemas da literatura. Eu acho que não negocia, é muito fechado, muitos códigos são muito duros. O que eu estou propondo aqui é como aumentar isso. Isso eu acho que ajuda a ganhar mais força, abrir mais. E me parece que pensar a recepção pode ajudar mais isso. É só isso aqui, mas eu não estou definindo se é ruim. O meu olhar é de um apreciador, né, de arte contemporânea. Tudo isso eu acho muito confuso, Faustino. Assim, sempre, tradicionalmente, historicamente é confuso. Toda vez que há essas tentativas de mediações culturais e tal, isso é confuso. Porque a situação anterior é tão cheia de desequilíbrios constitutivos que os desdobramentos necessariamente são também confusos. Uma coisa, no entanto, eu tenho a convicção, que é o pensamento, aqui até certo ponto, ou em alguns aspectos você se filia,
dentro de uma certa teoria da arte contemporânea, que acredita que uma participação em nível estrutural do público é mais efetiva e ativa do que a participação da contemplação ou do sujeito tradicional, o receptor tradicional da arte moderna, por exemplo, que esse sujeito tradicional da contemplação, da recepção da arte moderna, seria mais passivo porque não participa em nível estrutural. Isso eu tenho a convicção de que é um erro. Isso eu tenho a não estou dizendo que você tenha falado, só dizendo que existe essa teoria da arte. O Bourriot, por exemplo, fala isso o tempo todo. Eu acho um equívoco assim, categórico e que é muito repetido. Para dar um exemplo, considerar que um sujeito que está ouvindo uma sonata de Beethoven é mais passivo que um sujeito que está cozinhando feijão com Opa Vivará, eu acho isso aí. Você pode dizer 1000 coisas boas do Opa Vivará, não sei o quê, eu não quero eleger aqui como, entendeu, uma caricatura de inimigo. A respeito das pessoas abertas, como eu falei. Todo artista, para mim, é um aliado fundamental e com diferenças num plano menos importante. Agora, essa formulação, que é uma formulação fundamental dessa teoria da arte contemporânea, com 1000 desdobramentos, essa formulação, eu tenho a certeza absoluta que ela é errada. Ela não é tão disseminada quanto você pensa. Em concordância com você, e só antes de ir para abrir para o público, eu quero só lembrar que até um artista que é invocado frequentemente como um precursor desse tipo de poética, equivocadamente, claro, que é o Hélio de Sica, fazia uma distinção clara entre participação física e participação semântica. Ou seja, e considerava ambas essenciais. Então não, evidentemente, não desconsiderava essa dimensão que você colocava. Mas, Fred... Não, eu tinha 1 bilhão de perguntas e coisas para falar, óbvio, né? Vou ficar quieto, vou só dar um depoimento em relação ao Travessias, né? Porque também não vou fazer todo blá 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 de amor e amizade, carinho, Flamengo, etc e tal, né? Vamos direto ao ponto. Não foi citado ainda. O Flamengo você está representando, tá tudo bem. Não, a questão do Travessias, né? Que foi o primeiro processo que eu participei de curadoria, e já foi logo esse, né? Com tantos espinhos e problemas e questões profundas e que realmente me transformou do ponto de vista intelectual e pessoal depois que eu saí daquilo. Isso não é nenhum tipo de pieguismo do que eu estou falando, cada um com o seu processo, né? Mas eu me lembro que a discussão da gente na curadoria era a seguinte: montar uma lista de artistas que tivessem pensamentos afins com certas questões urbanas, certas questões não especificamente de periferia, porque isso já é um lugar estereotipado, né? Mas questões provocativas do lugar da cidade, do lugar do território, tá? Óbvio que isso, de novo, né? Toda a curadoria, ainda mais uma curadoria de 3 pessoas, caiu em vários tipos de negociações, né? Pessoas que entendem mais de certos meios, pessoas que entendem mais de outro. Eu fiquei ali num lugar um pouco mais, não menor, mas um lugar mais de troca, propriamente dito. Mas um acordo fundamental entre os 3 curadores foi o seguinte: quando a gente convidasse os artistas, a gente ia pedir para eles fazerem o melhor. Esse foi o acordo, o melhor. E tem um limite, na minha opinião, essa é a minha visão de curadoria, pelo menos. Eu sei que talvez é da Luísa e de muitos outros, apesar dela ter falado da questão da autoridade, que é um lugar diferente de onde eu falo, né? O artista ele tem que fazer o que ele quiser, nesse sentido. Se ele acha que o público vai reagir de lado X, Y, Z, ele vai trazer uma carga subjetiva, poética, histórica, emocional, seja lá como for, para a montagem daquele trabalho, e ele vai trabalhar aquilo para ativar o que ele espera da obra dele. Então é óbvio que alguns artistas de São Paulo, por exemplo, têm um olhar para a maré completamente diferente do Matheus, que é um cara que circula pelo Rio de Janeiro e que trabalha já com esse tipo de poética e viu ali uma oportunidade, como ele disse, de executar um pensamento de obra. Assim como Emanuel Nassaro executou uma obra, né, que eu, por exemplo, uma das obras do Emanuel na época, eu achei como curador que ele deveria ter feito um pouco mais. Ele disse, não, é isso, ok, é isso. A Lúcia Có tentou fazer um trabalho que, infelizmente, não acabou acontecendo do jeito que ela esperava. Aconteceram contingências ali, que foram importantes para aquele processo, para todos, eu acho. O Matheus acabou de falar. Foi um trabalho muito difícil para todo mundo. Então, foi um processo. Para mim, o mais duro de tudo não foi montar a exposição, não foi os trabalhos dos artistas. O mais duro era quando eu ia lá fazer palestras e conversar, e eu via claramente no público, seja de professores da rede, sejam de pessoas da Maré, que, né, eu já falei isso em algumas outras oportunidades, uma frase que eu nunca mais me esqueço num debate lá comigo.
muito bonito, muito legal, mas você nunca mais vai voltar aqui. Eu só voltei lá depois para fazer o Travessias 2, para ver o Travessias 2. Tá? Então isso para mim é muito mais impactante do que se o autor, o artista teve a intenção disso, daquilo. Eu acho que isso aí já era. Montou a obra, já era. Agora é circular e pensar o que está acontecendo. Porque o público, né, aí que vinham as minhas perguntas e falas todas, em cima do que o Francisco falou, concordo, há um esgotamento desse modelo sociológico de todos, de público, mas eu fico tentando entender o seguinte, o que a gente coloca nesse lugar? O relativismo antropológico também cria seus problemas, seus escorregadios, né? Um sujeito contemporâneo, a gente fica discutindo o tempo inteiro que sujeito contemporâneo é esse que está, né, seja esse pós-moderno que já se esgotou também, ou um que a gente está ainda inventando. Que eu acho que é o que o Faustino está fazendo no trabalho dele, inventando sujeitos contemporâneos a partir de novas situações sociais, culturais, etc. É difícil isso, né? O olhar do público, ele é sociológico? De onde é que vem o olhar do público? É um olhar determinado por onde? Né? É outra discussão que vem lá de Rancière e toda essa galera. A estética relacional do Bourdieu, eu também sempre falo isso. Isso é um pensamento francês, em cima de uma situação de arte europeia. Ele não fala do Ejaclar e do Oiticica, por exemplo. Não estou falando que isso é um problema da obra dele. Estou dizendo que ele não pensa em situações de participação. Nos anos 60, quando o Oiticica fez a discussão da arte participativa, ou do público participador, como seja, tinha uma discussão sobre participação e engajamento na cultura brasileira direta, que tinha a ver com a questão política. Não era um esgotamento de um sujeito subjetivo. Tinha uma questão ali de falar que o cara tem que participar na arte, sim, porque o modelo de arte que tinha naquele momento hierarquizado tinha que ser esgotado em relação à discussão política da época no Brasil. Então, eu concordo com você plenamente. Eu acho que o livro do Bourdieu, não vou nem falar o que eu acho daquele livro. Mas eu acho o seguinte, mas ali aquela discussão não esgota em absoluto um pensamento sobre o lugar do sujeito na obra de arte, né? Sei lá, falei várias coisas aí. Queria falar do Benjamin, da experiência comum, do fim da literatura. Eu acho que o problema é esse, né? Você falou a questão o Faustino fala que a literatura é um meio menos poroso para isso. Eu acho que quando você fala do... Desculpa. Fred, bom, obrigado pelo comentário. Eu vou pegar o seu comentário, mas antes de passar ele para a mesa, eu quero passar ele junto com mais uma ou duas perguntas do público, porque o tempo é limitado. Paulo Sérgio. Eu acho que a gente tem a própria questão do pacto valorativo contingencial lembrado pelo Francisco, vem do caso do Rio de Janeiro, por exemplo. O Rio de Janeiro é uma cidade atípica e atópica. Ninguém mora a mais de 5 quilômetros da sua periferia. Ao contrário de uma São Paulo, de Minas Gerais, ninguém está a mais de 5 quilômetros da sua periferia. Considerando periferia, isso que você chamou uma outra cultura, que é a cultura da favela. Então, começa por aí. A periferia em São Paulo está na periferia mesmo. A periferia em Minas Gerais está na periferia mesmo, geográfica e física. No caso do Rio de Janeiro, não. Todo mundo vê, olha para a sua periferia, da janela da sua casa, com muita frequência. Então, isso é uma questão que tem que redefinir também essas discussões, no caso da produção da arte do Rio de Janeiro. Eu acho que é outra questão. Outra questão é o seguinte, isso é só para lembrar. Os maiores teóricos da arte, no Renascimento, foram artistas. Vamos tirar essa bola da arte contemporânea. Os maiores, antes da fundação da Academia Neoplatônica pelos Médicis, em 1452, os grandes tratados do Alberti, todos já estavam escritos e publicados. E eram artistas que escreviam a teoria da arte. Senão a gente vai botando muita bola na arte contemporânea. Uma última pergunta para a gente juntar? Ou... Deixa só um comentário. Não. Super limitado. Então vamos fechar aqui e a gente devolve para a mesa. Alguma pergunta? Está parecendo os Estados Unidos, o sindicato. Bom, então, Luísa. Ficou uma pressão também. Nós temos conselhos finais. Não, é só porque eu concordo plenamente com o que o Francisco falou sobre que não, de forma alguma, um cara que participa numa obra que se dentro dessa chave da estética relacional está mais do que alguém que escuta a nona de Beethoven. Concordo plenamente, eu só relativizo. Ele está feliz hoje. Hoje eu estou bem para ele. E concordo plenamente, só relativizo o peso da teoria do Bourdieu na arte, no território da arte.
Porque não é só o Boiô, mas... Está atravessado na cultura. Está atravessado, mas eu não sei, talvez seja sendo otimista, mas eu acho que ele não tem todo esse peso. Temos mais pares do que imaginamos. Não, como eu fiz um mapa aqui no começo, mostrando como é que essa mentalidade está disseminada na cultura. Eu acho que o Bourriot é sintoma, não é causa. E ele em si pode ser uma coisa pequena, mas essa mentalidade está espalhada. Na literatura é forte, assim, então, não tenho nada mais. A minha alegria de ouvir o Fred, o nosso mestre comum aqui, Paulo Sérgio, né, que deu vontade de ouvi-lo mais. Mas a mesa aqui está terrível. Uma mesa com ele. O sindicato. É a caixa. Que dia é a mesa? Acho que só finalizando aquela lógica, me parece então que é importante garantir o campo da arte do que os artistas, né? Acho que isso é uma outra discussão, porque no campo da arte, para que todos possam operar, ter entradas, não é só no sentido de o mundo vai ser melhor, democracia, é porque vai produzir mais subjetividades diferentes. E a gente vive num país que a gente não produz 30% da subjetividade que a gente tem de potência. Ela está muito limitada. Por quê? Porque falta atores sociais diferentes dentro dos campos estabelecidos. A gente tem um tipo de ator social muito parecido em alguns campos. A diversidade não aparece com pesquisadores indo lá e produzindo representação. A diversidade aparece quando as formas de vida ganham direito de expressão. Então, a convocação aqui para se pensar o campo da arte, e por isso pensar o receptor, para quem está próximo, dar visibilidade não só às figuras centrais, é um pouco para chamar a atenção dessa perspectiva da diversidade, que aí ganhamos todos. Com mais diversidade, né, ganha todo mundo. Encerrando, tem um cara que trabalha no restaurante japonês ali na Praça São Salvador, que o nome dele é Iramá. E eu fiquei intrigado, fui perguntar para ele por que era Iramá, porque a mãe dele queria ver o mar. Então, se essa mãe tivesse acesso à editora, ela seria poeta. Como ela não foi, como ela não teve acesso a esse campo, a esse sistema, ela fez poesia na própria vida. Então, a gente precisa criar mais ambientes de arte para aparecer mais expressões, senão a gente só vai fazer poesia na vida. E é preciso, para garantir, aí é a diferença da cultura. A arte garante muito mais a democracia, porque ela é uma máquina expressiva da cultura, porque ela é síntese, porque ela produz coisas que vão além. Nesse sentido, era o posicionamento nessa mesa de hoje, para pensar os outros atores que estão em torno da arte, não só o do sistema que está estabelecido. Eu fico impressionado que esse mito que a gente propôs discutir hoje, me parece que é um mito bem mais opaco do que alguns dos outros. Agradeço ao Paulo Sérgio por nos lembrar que tem uma permeabilidade dessas questões de dentro e fora, e público e quem faz, autoria. Eu queria também lembrar um fato interessante. O tema é Arte Contemporânea para Todos, ponto de interrogação ou ponto final. Existia uma revista no Rio de Janeiro, nos anos 20, que era a revista mais popular da época, chamada Para Todos. Era editada pelo Álvaro Moreira e o J. Carlos. E é interessante, quando a gente olha para Todos hoje, a gente vê que nos parece que era realmente para todos, né? Era a revista mais popular do Brasil, e nos parece tão simples, temos tanta saudade daquele tempo em que o Rio de Janeiro e o Brasil eram uma unidade e havia um senso de um todo. No entanto, esse senso é absolutamente ilusório, né? Nós que estamos criando esse senso historicamente, tentando refletir sobre um passado que já virou passado, já virou história e, portanto, é capaz de gerar nostalgia. O para todos é muito complicado, né? Todos quem? Então, agradecendo a presença de vocês. Agradeço também a presença de todos. Lembro que quase todos que entraram no debate, Matheus e Paulo Sérgio vão estar aqui na terça-feira da semana que vem discutindo Vale Tudo na Arte Contemporânea. Fred e o Flamengo, digo Pedro, vão estar na sexta, na mesa de encerramento, discutindo a discursividade, discutindo a discursividade na arte contemporânea, e na quarta da semana que vem teremos o mito O Contemporâneo Global. Agradeço mais uma vez a todos vocês, a todos os colegas.